Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos aqui em nosso canal no YouTube para meditarmos a liturgia dominical. Eu gostaria mais uma vez de convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever em nosso canal e a compartilhar em seus grupos, em suas listas de transmissões, para assim fazermos a palavra de Deus chegar a mais e mais corações. A liturgia nos convida e convida os seguidores do Senhor a descobrirem a loucura da cruz. E apresenta dois exemplos, Jeremias e Pedro. Na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo de 7 a 9, Jeremias descreve sua experiência de cruz. Seduzido pelo Senhor, colocou toda a sua vida a serviço de Deus. Nesse caminho conheceu o sofrimento, a solidão, a perseguição. Teve a tentação de largar tudo, mas não desistiu. Senti dentro de mim um fogo ardente a me penetrar. O profeta está arrasado por uma profunda crise pessoal, provocada pela ingrata missão que o Senhor lhe confiara. Deverá carregar a cruz da palavra profética, mas não desanima, movido por uma grande compaixão por Deus. É a experiência de todos os que acolhem a palavra do Senhor e vivem em coerência com os valores de Deus. Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos a oferecerem a própria vida a Deus. Esse é o verdadeiro culto que agrada a Deus. No Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 16, versículo de 21 a 27, Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão em cruz e avisa que o caminho dos discípulos é semelhante. Pedro não concorda e começa a repreendê-lo. Jesus rejeita energicamente as insinuações de Pedro e diz: "Afasta-se de mim, Satanás, não pensas as coisas de Deus." E acrescenta: "Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga." As condições para seguir Jesus é um breve catecismo do discipulado. Primeiro, renunciar a si mesmo. Significa renunciar ao seu egoísmo, à sua autossuficiência, para fazer da vida um dom a Deus e aos outros. O cristão, a cristã, não pode viver fechado em si próprio, preocupado apenas em concretizar os seus sonhos pessoais, os seus projetos de riqueza, os seus projetos de segurança, de bem-estar, de domínio, de êxito, de triunfo. O cristão deve fazer da sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Só assim ele poderá ser discípulo de Jesus e integrar a comunidade do reino. Segundo, é tomar a cruz. A cruz é a expressão de um amor total, radical, que se dá até a morte. Significa a entrega da própria vida por amor. Tomar a cruz não é apenas suportar com paciência as cruzes da vida, as dores, as doenças, as desgraças que acontecem na vida. É muito mais. Foi a experiência máxima de amor de Cristo que levou à cruz. Uma cruz redentora. É dar hoje a nossa vida para os mesmos ideais. No final desta instrução, Jesus acrescenta 3 razões pelas quais ele deve abraçar a lógica da cruz. Primeiro, quem doa a vida não a perde, mas a ganha. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassou, mas ganhou a vida eterna, a vida verdadeira que Deus oferece àquele que vive de acordo com as suas propostas. Segundo, a vida desse mundo é passageira. Não deve preocupar-se em preservar a vida a qualquer custo. Deve preocupar e procurar encontrar já nesta terra essa vida definitiva que passa pelo amor total e pelo dom a Deus e aos outros. A recompensa final é a única coisa que nos restará. No encontro final com Deus, receberão a recompensa pelas opções que fizeram. Como olhamos para a cruz?
Olhamos como castigo de Deus ou uma visita de Deus? Estamos conscientes que foi um instrumento de salvação escolhido pelo próprio Deus para o seu Filho e para nós? Para Pedro e os outros discípulos, mas também para nós. A cruz é um escândalo. Enquanto Jesus considera um escândalo fugir da cruz, o que significaria fugir da vontade do Pai, da missão que Ele nos confiou para a nossa salvação? Jesus aponta o caminho do verdadeiro discípulo, mostrando duas atitudes. A primeira é renunciar a si mesmo, que não significa uma mudança superficial, mas uma conversão, uma inversão de valores. A outra atitude é tomar a própria cruz. Não se trata apenas de suportar pacientemente as tribulações diárias, mas de carregar com fé e responsabilidade aquela parte do esforço e do sofrimento que a luta contra o mal implica. A cruz é sinal sagrado do amor de Deus e do sacrifício de Jesus, e não deve ser reduzida a um objeto de superstição ou uma joia ornamental. Façamos com que a cruz pendurada na parede de casa ou a pequena que nós usamos no pescoço seja um sinal de nosso desejo de nos unirmos a Cristo no serviço a nossos irmãos com amor, especialmente os pequenos e mais frágeis. Toda vez que fixamos o olhar na imagem de Cristo crucificado, pensamos que Ele, como verdadeiro servo do Senhor, cumpriu sua missão dando a sua vida, derramando seu sangue para a remissão dos pecados. Se quisermos ser seus discípulos, somos chamados a imitá-lo, entregando nossa vida sem reservas, por amor a Deus e ao próximo. Neste domingo, a Igreja recorda e louva a vocação de tantos homens e mulheres que se dedicam inicialmente na construção do reino de Deus. A eles, a nossa gratidão. Meu irmão, minha irmã, é período de estarmos neste mês de setembro com a Bíblia, meditando a palavra. Todos os dias devemos meditar a palavra, mas neste mês a Igreja nos convida a estar mais perto, íntimos da palavra de Deus, que nós possamos vivê-la, não apenas carregá-la em nossa mão, mas carregá-la em nossa mente, em nosso coração e em nossos lábios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, meditando a palavra de Deus. Fique em paz.